Você precisa ter uma mente renovada. Você precisa se libertar, deixar de ser escrava dos seus pensamentos negativos, dos seus pensamentos ruins. Você vê que lá no Antigo Testamento, Deus, lá em Êxodo, fala que Deus enviou um libertador que foi Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó, porque eles eram escravos de Faraó, os israelitas eles eram escravos. E Deus disse: se vocês fizerem tudo conforme eu estou lhe dizendo, vocês desfrutarão da terra prometida. E lá foram eles, quando eles foram libertos, lá foram eles para o deserto, e até chegar à terra prometida, que seria uma linha reta, uma viagem de linha reta, que duraria 11 dias, durou 40 e longos anos. 40 anos. Aí você fala: meu Deus, que estupidez, como que eles conseguiram? Eles ficaram rodeando ali no deserto. Mas por quê? Porque eles estavam ali no deserto, mas não conseguiam, eles não tinham uma visão positiva do futuro. Eles estavam sempre a falar do passado. Sempre eles queriam fazer comparações, eles estavam sempre murmurando, sempre reclamando, sempre voltando às mesmas coisas, aos mesmos erros. Não conseguiram focar nas coisas de Deus. Eles não conseguiram ter uma mentalidade de Deus. Eles não conseguiram pensar como Deus. E é impossível você ter uma vitória, é impossível você ser feliz se você tiver um pensamento, uma mentalidade de escravo. Você não vai conseguir vencer se você estiver sendo escrava da sua mente negativa. E você vê que Deus era com eles o tempo todo. Deus dava o maná, Deus dava as sandálias deles, não se desgastavam, tinham roupa. Eles tinham lá, quando tava sol, ficava uma nuvem ali, tudo direitinho, né? Tudo certinho para eles, mas mesmo assim, eles não conseguiam olhar com os olhos espirituais. Eles ficavam olhando com os olhos da carne, com os olhos naturais, com os olhos humanos. Eles ficavam olhando lá no Egito, mas quando a gente estava lá, que tinha isso, que tinha aquilo, eles não conseguiam olhar com os olhos da fé. E o problema do povo dos israelitas não foi, eles eram até libertos, eles estavam libertos fisicamente, mas mentalmente ainda eles eram escravos. E não foi, vieram ali os inimigos deles. Então vieram os jebuseus, os cananeus, os filisteus. O problema deles não foram esses inimigos. Não foram isso daí. O problema foi eles mesmos, foi o próprio eu deles. Porque quantas vezes nós temos as doenças eus, as mágoas eus, os vizinhos ranzinhos eus, os rancor eus. Quantas vezes nós temos tudo isso e ficamos pensando: porque eu não consigo eu não sou capaz eu não vou vencer eu. Então você tem. Veja bem, não importa o que aconteceu no passado, não importa o que está acontecendo neste momento com você. Não importa. Isso não vai impedir de você ter um futuro surpreendente, extraordinário. A partir do momento que você obedecer a palavra de Deus, a partir do momento que você deixar Deus invadir a sua mente. Então, deixa Deus invadir a sua mente. Não faça como os israelitas, que teve uma mentalidade errada, uma atitude errada, não pensaram como Deus. Pense como Deus. Você tem que desfrutar, não só, você tem que desfrutar de uma vida abençoada aqui também na terra. Você tem que colocar em primeiro lugar a sua salvação.
Mas você tem que ter ali uma vida com paz, que você viva bem, que você não passe, você pode até estar passando necessidade, mas você crê que Deus vai suprir, que Deus vai te honrar, que você vai vencer isso e você vai ter ali aquilo que Deus prometeu. Ele não vai deixar você passando por isso, por essa necessidade. Você está doente, mas você crê que Deus é contigo, que Ele vai te curar. Você crê que o seu marido, ele tá lá incrédulo, o seu marido tá lá, de repente acontecendo um monte de coisa nos vícios, mas você crê que ele vai ser liberto. Porque às vezes a pessoa tá no caminho certo ali, tá no deserto. Ela tá no caminho certo. Mas quando ela tá lá quase chegando ali na terra prometida, ela desiste no meio do caminho e entrega. Aí aquilo que ela plantou durante todos aqueles anos para converter o marido dela, ela entrega para outra. Aí aquilo que você plantou, a outra vai colher, porque você não teve paciência de esperar. Você quer resolver conforme a sua vontade, você quer resolver no seu tempo, e as coisas não são no nosso tempo, são no tempo de Deus. Basta obedecer e olhar com a visão espiritual. Veja bem, se você aprender a ver as coisas no espírito, como está escrito lá em Isaías 11, 2, 3, peraí um pouquinho. Dá sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo a ouvir dos seus ouvidos. Quando você tem o temor a Deus, quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, você consegue você consegue aprender a ver as coisas no Espírito. Ore a Deus, fala, meu Deus, me ajuda a ter esse discernimento, que quando eu estiver pensando negativo, eu saiba como repreender. E eu não fique ali, olha, porque nada dá certo na minha vida, porque eu não consigo. Como se o seu problema fosse único. A gente atende às vezes as pessoas e tem... Eu fui fazer uma visita, nós fomos fazer uma visita, e essa mãe falando como se só o problema dela fosse o único no mundo. O problema dela era o maior, porque ninguém compreendia, como se tudo fosse assim, tudo para ela fosse maior. O problema dela, ela não conseguia, a gente viu ali uma barreira, e quando a pessoa coloca uma barreira, ela fica como os israelitas, escravo, livre fisicamente, mas escravo mentalmente. Ela não conseguia olhar com os olhos espirituais. Ela viu o problema dela maior do que Deus, quando que Deus, ele é muito maior que o seu problema. E quando a gente pensa assim, a gente vence, a gente tem ânimo, a gente é valente, a gente é corajoso e a gente vai na fé e vai em frente. Então você precisa pensar, você precisa ouvir e olhar com os olhos espirituais e não naturais. Deixa de ser teimosa, deixa de querer as coisas conforme a tua vontade no seu tempo. Deixa Deus agir. E Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a vitória que você tanto precisa. Saiba olhar e não perder o foco. Pare de olhar as coisas para trás. Medita nesse versículo aqui, Isaías 11, no capítulo 11, versículo 2, versos 2 e 3. Deixa o Espírito Santo dominar a sua mente. Tenha a mentalidade de Deus e não deixe a sua mentalidade tomar conta de si. Amém? Um beijo a todas, fique com Deus.